bem? Estamos aqui para mais uma videoaula, tá? Nós vamos falar hoje sobre o estudo da química, vamos iniciar o nosso livro do segundo bimestre, tá? Estamos aqui com a página 270 do livro de vocês, tá bom? Então vamos lá? Ele dá uma breve introdução sobre estudo da matéria e logo em seguida ele fala a definição de matéria. O que é matéria? É tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Ok? Então, essa definição está na página 270. Seguindo, né, ele cita também exemplos. O que seria exemplos de matéria? O ar, a água, os planetas, o sol, o nosso corpo, tudo isso possui massa e ocupa um lugar no espaço. Logo, tudo isso é matéria, ok? Seguindo na página 271, tem a definição de eletricidade, luz e som, tá? Como assim? Não é a mesma definição? Não, eles não são definidos como matéria, tá? A eletricidade ela é definida como energia e a luz e o som eles são definidos como ondas que propagam energia. Então, eles não se enquadram dentro de matéria, tá? Eles têm uma outra classificação. Já seguindo para a página 272, vocês vão começar a ter a introdução sobre química. Então, o primeiro ponto é a definição do que é química, tá? O que é a química? Química é uma ciência que ela estuda o quê? As propriedades, as transformações e a constituição da matéria, tá? Então, ela estuda propriedades, transformação e constituição da matéria, tá? Seguindo aí pelo livro ainda na página 272, vocês veem também aí, logo em seguida da definição de química, vocês têm a definição do átomo, que é a unidade básica da matéria, tá? E seguindo, vocês começam a visualizar as propriedades gerais da matéria. Vamos lá? Quais são essas propriedades? Essas propriedades são massa, inércia, impenetrabilidade, volume, divisibilidade, compressibilidade e elasticidade. Essas são as propriedades gerais da matéria. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma, ok? Então vamos começar pela massa, tá? Eu estou seguindo a ordem direitinho do livro de vocês, ainda na página 272. Massa, o que é? Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Então, massa, quantidade de matéria que um corpo possui. A massa ela pode ser medida através da unidade padrão, né? Que é de acordo com o sistema internacional, que é o quilograma, tá? E o instrumento utilizado para fazer essa medição é a balança. Vocês podem observar aí que tem um desenho no livro de vocês, tá bom? Seguindo, lá na página 273 eu tenho mais uma propriedade. Que propriedade é essa? Essa é a inércia. Que diz o que no livro? Diz assim: todo material tende a se manter em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, desde que nenhuma força seja aplicada sobre ele. Então, logo, essa propriedade é chamada de quê? De inércia. Então, que propriedade? De se manter em repouso, tá? Se nenhuma força for aplicada, se mantém no repouso, tá? Ou de movimento uniforme, tá? Em linha reta. Movimento uniforme se não houver nenhuma ação, tá? Aplicada, nenhuma força aplicada, vai se manter ali. Então, isso é chamado inércia. Outra propriedade é a impenetrabilidade. O que é isso? Essa propriedade, ela propõe que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Não dá, tá? Não dá. Volume é uma outra propriedade ainda na página 273, tá? O volume é o espaço ocupado pelo corpo. Então, o espaço que esse corpo ocupa é chamado volume, ok? Seguindo, na página 274, nós temos mais três propriedades. Nós temos primeiro a divisibilidade, que ela me diz que toda matéria ela pode ser dividida em pedaços menores, tá? Então, isso é divisibilidade. Compressibilidade e elasticidade. Vamos para compressibilidade. Vamos lá? Diz assim:
é a propriedade que toda matéria tem de reduzir o seu volume até o seu limite, tá? Pela ação de uma força. Então, uma força, né, age sobre aquele corpo, sobre a matéria, tá? E aí ela vai reduzindo o seu volume, tá? Já outra definição, a definição agora de elasticidade, diz assim no seu livro, ó, quando essa força deixa de agir sobre a matéria, ela pode voltar ao seu volume inicial, graças a outra propriedade da matéria, que é a elasticidade. Então, quando essa força ela para de agir na matéria, nesse corpo, o que acontece? Ele vai voltar ao seu estado normal. Então, antes ele era assim, começou a agir a força sobre ele, ele ficou dessa forma, né? Ele teve a compressibilidade. Já aí parou a força de agir, ele volta ao seu estado normal, tá? Então, o que é chamada elasticidade, ok? Não vamos ficar por aqui, eu vou continuar essa aula, tá? Só vou ter que parar aqui no momento, mas vai ter uma continuidade, tá bom? Até daqui a pouquinho.